Olá a todos, a paz de Cristo. Estamos começando mais um vídeo do canal Nosso Foco é Jesus. E eu queria te fazer uma pergunta neste vídeo. Você crê na palavra de Deus, que ela é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes? Você crê que aquilo que Deus fala, a palavra dele não volta vazia? Você crê nisso? Eu também creio de que a Bíblia é um livro infalível. É um livro imutável, que foi escrito por pessoas que foram inspiradas por Deus. E a palavra aqui está em Mateus, no capítulo 8. Uma palavra para reflexão. Prometo que esse vídeo não vai ser muito longo. E eu quero trazer uma palavra aqui mais breve possível, mais resumida. Mateus capítulo 8, versículo 1 em diante, que diz assim, ó. Quando ele desceu do monte, seguiu uma grande multidão. Veio um leproso e o adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Então Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, quero, seja purificado. Imediatamente ele ficou limpo da lepra. Até aqui. Eu quero aqui, antes de mencionar esta palavra, já fazer uma breve oração para que o Senhor venha conduzir esta pequena mensagem, a qual quero mencionar a você aqui. Amado Deus e poderoso Pai, nesse momento, Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por este momento, por esta oportunidade de poder transmitir a Tua palavra via internet, Senhor, para as pessoas que são seguidoras do canal Nosso Foco é Jesus. Eu peço a Ti, Senhor, que Tu venha abrir a mentalidade, venha abrir a mente, para que as pessoas venham compreender qual é o Teu processo, Pai, na vida do ser humano, para que o Senhor possa abençoar. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. E nesse momento, a qual nós lemos aqui a palavra, antes de Jesus fazer o milagre, ele deu uma gama de ensinamentos a partir do capítulo 5. Começa no capítulo 5, no capítulo 6 e no capítulo 7. Jesus ele está dando sermão, ensinando, assentado num monte, para um monte de pessoas que estavam em volta dele, para ouvir os seus ensinamentos. E os ensinamentos de Jesus era extraordinário. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que ele não ensinava como uma pessoa qualquer. A Bíblia, ela faz uma comparação entre os fariseus, os escribas e Jesus ensinando. A Bíblia diz que Jesus ensinava com autoridade. A palavra que Jesus pronunciava, ela tinha peso. A palavra que Jesus pronunciava tinha poder, tinha efeito, e ela entrava como uma flecha no coração do ouvinte, porque a Bíblia diz que Jesus ensinava como quem tem autoridade e não como os fariseus e os escribas. E no começo de tudo isso, Jesus começa nas bem-aventuranças, ensinando que bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus, bem-aventurados que choram, pois serão consolados, bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra. Na verdade, Jesus ele faz um contraste entre as coisas da terra com as coisas do céu. Ou seja, feliz é aquele que é infeliz. Feliz é aquele que é desprezado. Feliz é aquele que é pobre. Feliz é aquele que tem fome e sede de justiça. Feliz são os perseguidos. Então a gente sabe que os valores são invertidos. Aqui na terra o cristão, ele é o último. As coisas de Deus elas são invertidas. Quem é o último será o primeiro, quem é humilhado será exaltado, quem tem fome vai ter fartura. É isso então que é o sermão das bem-aventuranças. Então a gente sabe que nós temos, o cristão ele vive o efeito contrário. Por quê? Porque o mal que nós vivemos aqui na terra, ele vai ter um efeito colateral aonde Deus vai transformar em bem quando o plano é mau. Então por isso que existem as bem-aventuranças. Aí Jesus ele ensina sobre o bom testemunho, o sal da terra, sobre a questão do homicídio, a questão do divórcio, do juramento, amor aos inimigos, a prática da justiça, a prática da oração, qual é a verdadeira riqueza do cristão, sobre a questão da ansiedade, que nós devemos viver um dia de cada vez e querer na provisão do Pai, e também sobre os caminhos, o caminho largo, o caminho estreito. Depois ele ensina também sobre os falsos profetas. Jesus ele dá uma gama de ensinamento espetacular para os seus ouvintes que estavam à sua volta,
com Jesus no monte, né? Que é conhecido como Sermão do Monte. E a gente sabe que os princípios básicos para uma vida cristã coerente com Deus é você pôr em prática o capítulo 5, 6 e 7. E ler todo dia também esse capítulo. Só que nós vemos aqui que quando Jesus ele termina de fazer o sermão, de ensinar as pessoas, ele estava descendo do monte com uma grande multidão e veio um leproso. Adorou o Senhor, creu no Senhor, com certeza reconheceu que Jesus era um ser sobrenatural, ao mesmo tempo que ele era humano, reconhecendo que o poder estava na mão dele, e ele disse com toda a sua humildade: Senhor, se quiseres, pode me purificar. E a resposta de Jesus foi: quero, e seja purificado. Então a Bíblia vai dizer que a lepra deixou ele na mesma hora, no mesmo momento. Esse texto aqui no capítulo 8, ele tem uma mensagem bem sublime, bem oculta, que Deus ele revela para nós no contexto da sua palavra. E qual é o contexto? É só você se basear nos capítulos anteriores, no capítulo 5, 6 e 7, e depois, em seguida, porque aqui está falando de um mesmo acontecimento, está falando de uma mesma cena que estava ocorrendo naquele tempo. Por quê? Porque Jesus estava no monte, ele termina o seu sermão, depois ele desce do monte, e uma grande multidão segue, e vem um leproso e pede para ser curado, e o Senhor cura na hora. Sabe qual é a resposta disso? Sabe qual é o sentido desta palavra? Para nós aqui chegar na mensagem daquilo que Deus quer falar através da sua palavra, é que primeiro Jesus ele ensina e depois ele abençoa. Então foi isso que aconteceu. Jesus ensinou e esse leproso ele estava no meio da multidão ouvindo Jesus ensinar. E os ensinos de Jesus entrou com tanta força dentro dele que ele creu, pediu para ser curado e foi curado. Sabe por quê que as pessoas creram e seguiram Jesus e por que ele alcançou o milagre? Porque no versículo 28 a Bíblia vai dizer: terminando Jesus de proferir essas palavras, as multidões ficaram maravilhadas com seu ensino, porque ele as ensina como quem tem o quê? Autoridade. E não como os mestres da lei, ou seja, a forma que os mestres da lei ensinavam era uma forma pobre, fajuta, sem nexo, sem sentido, e o que eles ensinavam não entrava no coração do povo. Agora Jesus, quando toma a palavra, a Bíblia diz que ele ensinava como quem tem autoridade, ou seja, a palavra que Jesus falava, ela tinha poder, ela tinha efeito, ela tinha peso, ela penetrava no mais íntimo da alma. Por isso esse termo, quem tem autoridade. Então por isso que um pregador da palavra, ele tem que ter o Espírito de Deus que vai gerar essa autoridade, essa ousadia de pregar a palavra, e a palavra fazer efeito no coração dos ouvintes, como fez efeito no coração desse leproso. Ele creu na mensagem, e creu que o poder estava com Jesus, e ele então foi curado da sua lepra, depois que ouviu os ensinamentos de Jesus. Então a nossa vida é assim. Jesus ele nos ensina, ele nos aperfeiçoa, ele nos quebra, vamos passando por um processo árduo, difícil, e quando nós somos ensinados por Jesus, ele então nos abençoa ricamente, né, no âmbito físico, na esfera física, porque a lepra era uma doença física naquele tempo, que a pessoa era considerada imunda. E para provar que isso é verdade, né, o rito do Velho Testamento tinha que ser cumprido, porque Jesus em seguida ele fala, ó, disse-lhe então Jesus: olha, não conte isso a ninguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés ordenou para lhe servir de testemunho. Então, quando um leproso era curado, ele tinha que passar pelo averiguamento do sacerdote. Então foi o que aconteceu com este leproso. Então Jesus ensina e depois ele abençoa. Guarde esta palavra, né? Ouça os ensinamentos de Jesus. Deixe que a palavra dele entre como uma flecha, entre como algo assim que mexe com o seu interior. Abra o coração para a palavra, porque o que vai gerar bênção na tua vida é a palavra de Deus. Se a Bíblia diz que os céus e terras que hoje existem foram criados pela palavra de Deus, se a Bíblia diz que Deus falou, haja luz e houve luz, haja terra seca, houve terra seca, haja os astros menores para governar a noite,
houve. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, aconteceu. Então é a palavra de Deus que vai gerar vitória, vai gerar bênção e as coisas vão fluir sobre a tua vida. Mas para isso, aceite o processo, aceite os ensinamentos de Jesus, deixe que a autoridade de Cristo governe a tua vida. Deixe que a autoridade dele seja o governo na tua vida, como aconteceu na vida desse leproso, para que a bênção do Senhor venha te alcançar, a qual você não vai precisar nem correr atrás, porque a Bíblia diz que as bênçãos do Senhor, está lá em Deuteronômios, elas correrão atrás de nós e nos alcançarão, se nós obedecer. Então nós vemos aqui o maior exemplo disso. E eu, pela fé, eu acredito que a convicção da palavra de Deus entrou na vida dele, para ele alcançar então a bênção. E a gente sabe que o milagre de Cristo na nossa vida é uma bênção condicional, ok? Nós temos a bênção incondicional, que é o sol, a chuva, a vida, a graça de Cristo na nossa vida, que Deus nos dá de forma incondicional. Mas existem certas coisas que Deus exige condições para que nós possamos alcançar. E qual foi a condição que ele alcançou, que o leproso alcançou? Foi deixar que a palavra de Deus, a autoridade da palavra que saía da boca de Cristo, entrasse, impregnasse na vida dele, para que ele então pudesse alcançar esse milagre dessa doença séria, essa doença severa, uma doença que gerava até discriminação e exclusão da sociedade judaica, que era a tal da lepra. E ele foi curado. Então, receba esta palavra em nome de Jesus, que Deus abençoe a tua vida, curta os nossos vídeos, se inscreva em nosso canal, ative o sininho para receber as notificações e compartilhe este vídeo com a sua família, com seus parentes, porque esta palavra eu sei que ela tem poder de mudar muitas vidas. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.